Olá, salve, salve. Videoaula número 8, nono ano, era Vargas. Então nós já vimos o governo provisório, está aí o quadro com as principais ações promovidas por Vargas logo após o golpe de 3 de outubro de 1930, que conduziu Vargas ao poder. Então o governo provisório foi marcado por esse arranjo político de Vargas se consolidar no poder, né? Após a Revolução Constitucionalista de 32, onde os paulistas vão pegar em armas numa guerra civil sangrenta contra o governo federal, ele chegou à conclusão de que ele teria que recuar nas suas ações autoritárias e acaba cedendo às pressões políticas, principalmente dos paulistas, e convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar a próxima Constituição Brasileira, promulgada em 34, iniciando assim o governo constitucional de Vargas, 1934 a 1938. Seria até 38. Por essa mesma Constituição promulgada de 1934, que teve como exemplo a Constituição americana, inclusive até a mexicana, que teve, segundo alguns juristas, uma Constituição até moderna para a época, né? Liberal, que até limitava o poder, as ações do poder executivo. Na prática não vai ser bem assim, mas essa Constituição de 34 trouxe a grande novidade, foi o voto feminino. O voto passou a ser secreto, acabou. Na prática, ele dá um golpe final na política dos governadores, né? Quando ele passa a nomear interventores no governo dos estados, substitui os governadores por interventores federais, ligados ao tenentismo. Os tenentes deram apoio ao golpe, então eles vão participar do governo de Vargas como nessa interventoria federal. Então a Constituição de 34 estabelece o voto secreto, o voto feminino, já estabelecido pelo Código Eleitoral de 32, mas constitucionalmente, em 34, as mulheres ganham o sufrágio universal. Voto secreto, voto feminino, né? A instalação, a criação de direitos trabalhistas, a série de leis trabalhistas para justamente Vargas se aproximar dos trabalhadores, né? Então a fase constitucional vai ser marcada principalmente pela atuação de dois partidos políticos que vão se destacar no cenário, inclusive seguindo a linha de ideologia que vai caracterizar os famosos anos 30. Lembrando que a crise de 29 assolou o mundo inteiro e, como resultado dessa crise econômica, vários movimentos totalitários começam a aflorar na Europa, principalmente o fascismo italiano, né, o nazismo alemão, os movimentos totalitários, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, vão passar a aflorar na Europa e essa influência, né, se expande pelas Américas, e o Brasil não vai ficar fora dessa influência. Então dois partidos políticos surgem com ideologias totalmente contrárias, mas que vão seguir a linha desses movimentos extremos no cenário europeu. Os dois partidos políticos que vão ter plena atuação durante o período constitucional de Vargas, inclusive inaugurando o período da radicalização política, apesar de estarmos num governo constitucional. Por incrível que pareça, é o período onde Vargas vai radicalizar a política nacional, principalmente com a atuação desses dois partidos políticos. A AIB, Ação Integralista Brasileira, vai ser o braço fascista à la Tupiniquim, né, com a liderança de Plínio Salgado, certo? Que tinha um combate, defendiam um governo centralizado, autoritário, defendiam o combate ao comunismo, certo? Então vai ser um partido com ideias centralizadoras. Em contraposição à AIB, a ANL, Aliança Nacional Libertadores, que vai agregar, né, muitos comunistas e vai ter o programa político justamente de combate ao fascismo, né, representado pelos políticos da AIB, como tinha como liderança Plínio Salgado. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, tinha como principal líder Luiz Carlos Prestes, tenente, um dos tenentes que participou das ações tenentistas do golpe, vai pender suas ações, vai
ter suas ações pautadas, né, na ideologia comunista. Então, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira vão ter vários embates políticos durante o período constitucional de Vargas. Em 1935, acontece um fato, né, que vai marcar e, inclusive, serve como justificativa para Getúlio Vargas endurecer ainda mais o regime e planejamento para um futuro golpe que vai ser aplicado ao final de 1937. Esse fato foi que, sob a liderança da ANL, dos membros da ANL, Luiz Carlos Prestes, a Aliança Nacional Libertadora vai organizar um golpe de Estado com tendências comunistas, né? Com a tendência de aplicar uma revolução socialista no Brasil, implantar o comunismo. A ANL vai propor um golpe de Estado que vai ser duramente reprimido por Vargas. Não chega a ser um movimento popular, né? Foi um movimento mais restrito aos quartéis. Nós podemos chamar de foi aquartelado, um motim dentro dos quartéis que foram ocupados por esses membros comunistas da ANL. Quartéis do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e Rio de Janeiro vão sofrer essas ações da ANL, duramente reprimidas por Vargas. Na verdade, a intentona comunista de 1935 foi um fiasco, por falta de organização entre os membros, né? Se eles tivessem um celular naquela época, em um grupo de zap, né? Brincadeiras à parte, comentários à parte, sinal de que a intentona comunista de 35, por falta de comunicação, verdadeiramente de um apoio militar de outros setores políticos e sociais, a intentona foi um fracasso, duramente reprimida por Vargas, mas serviu como uma luva, veste uma mão, como pretexto para Vargas decretar o estado de sítio no Brasil, certo? E com esse ato, ele já se encaminhava, já dava sinais de que tinha tendências ditatoriais. Então, a intentona comunista ele vai fechar a ANL, bota o Partido Comunista Brasileiro na clandestinidade, ilegal, passa a ser ilegal, começa o combate, a caça aos comunistas, inclusive, né, agindo muitas vezes sob tortura nesses interrogatórios, né, para realmente descobrir de onde veio as ações, né, da intentona comunista. Então, tudo que Vargas queria, um pretexto para permanecer no poder, já que as eleições estariam marcadas para 38, ele não poderia se reeleger. Não estava estabelecido pela Constituição o projeto de reeleição. A reeleição só foi instituída agora, né, durante o governo de Fernando Henrique, certo? Por uma emenda constitucional. Então, no final de 37, seguindo essa linha de endurecimento de seu regime, né, centralizando cada vez mais o poder, surge entre os membros da Ação Integralista Brasileira, que tinha como símbolo a letra sigma, tinha como saudação, uma saudação do Pi, Anauê, inclusive, relembrando até os gestos nazifascistas que caracterizaram a Europa durante este momento, né, que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial. Vamos trabalhar isso em blocos, daqui a pouco vem a Primeira Guerra. Então, os membros da IB, sobre o plano, foi arquitetado um falso plano comunista, vamos dizer falso, que na época deram credibilidade a esse golpe, que deram credibilidade à Aliança Nacional Libertadora. Disseram que a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração comunista, estava bolando um plano comunista onde sequestrariam várias autoridades federais, senadores, deputados, ministros, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal. Surgiu essa notícia bomba, que foi inclusive anunciada pelo general Góes Monteiro, mesmo que apoiou Vargas no golpe, que vai ser o grande articulador militar, o grande braço direito militar de Vargas, general Góes Monteiro, vai anunciar no famoso programa Hora do Brasil, que até hoje existe, né, em Brasília, 10, 19 horas. Vamos falar mais sobre isso no governo ditatorial. Então anunciou-se pela rádio, causando grande desespero nacional, o famoso Plano Cohen. O que foi esse plano?
foi um plano que simularam ser arquitetado pelos membros da ANL, comunistas, para tomar de assalto o poder no Brasil, instalando um comunismo, né, aos moldes soviéticos. Só que, analisando esse período depois, chegou-se à conclusão de que esse golpe foi arquitetado pelos membros da própria AIB, certo? Da Aliança Integralista Brasileira, foi arquitetado pelo general Olímpio Mourão Filho, e jogou a culpa nos comunistas. Foi um falso plano comunista. Esse plano realmente não foi arquitetado pela ANL, foi arquitetado pela própria AIB para dar sustentação, para dar embasamento a Vargas decretar, ao final de 1937, através desse anúncio, desse falso plano Cohen, Vargas age com esse pretexto, tudo que ele queria, né? Um pretexto para aplicar mais um golpe de Estado, desta vez, para se manter no poder até 1945. A partir do golpe instalado por Vargas, ao final de 1937, devido ao plano Cohen, ele decreta o Estado Novo, 1937 a 1945. A partir daí, vamos dividir em modos, para não ficar muito extenso, a gente dá uma pausada, refaça o governo provisório, certas principais medidas tomadas por Vargas, é o período que ele vai se consolidar no poder, o grande acontecimento, a Revolução Constitucionalista, né? Podemos assimilar esse como grande acontecimento do governo provisório, que impulsionou, inclusive, Vargas a ter uma aproximação com os trabalhadores, cedeu às pressões políticas, né? Faz um arranjo na economia com a queima das sacas de café para regularizar os preços, né? E com a promulgação da Constituição, ele estabelece eleições indiretas, vence por essas eleições pela própria Assembleia que ele o convocou, ele sai vitorioso, governa indiretamente a partir de 34 a 37, governo constitucional, onde é elaborada uma nova Constituição que estabelece grandes novidades, voto secreto, voto feminino, certo? Instalação de Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, o ensino público passa a ser gratuito, o ensino primário gratuito, todas essas medidas estabelecidas pela Constituição. Aí veio o período da radicalização política, onde a AIB, a ANL, a AIB, podemos chamar de BIA para facilitar, né? BIA e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, podemos chamar de ANL, e a BIA, ao contrário, AIB, Ação Integralista Brasileira, os dois partidos políticos que vão se chocar pela luta do poder, um com tendências nazi-fascistas, outro com tendências comunistas. Então, esse período vai ser conturbadíssimo. Vargas resolver tudo isso com um novo golpe de Estado. O golpe do Estado Novo, inaugurando o período ditatorial, ou Estado Novo de Vargas. Motivo do nosso próximo encontro na próxima semana. Até mais, internautas peraltas. Atualize as atividades, não esqueça o e-mail institucional. Reveja os vídeos sempre. Valeu, um abração, fui!